Fernando Moura é oncologista, é parceiro aí de longa data lá no Hospital Albert Einstein e colega da Samira também de longa data, né, Samira? E Samira dispensa apresentações. Samira Mascarenhas é oncologista aqui na Bahia, na Rede Dor, no Hospital Cardiopulmonar, no Hospital Aliança. Temos aqui José, da Medicina Nuclear, Rafael Pereira, que é radiologista, e Uri, cirurgião. Então, Fernando, é um grupo bastante multidisciplinar. Já tem pneumologista também conectando, a doutora Eliana. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez. E nós vamos ouvir o seu caso e abrir para discussão, porque eu sei que você tem uma discussão interessante em imunoterapia no câncer de pulmão para a gente compartilhar aqui com o grupo. Obrigado, viu, Fernando? Eu que agradeço, Ricardo, a você e a Samira pela gentileza aí do convite. Na verdade, como você mesmo sugeriu, estou trazendo um caso que eu acho que talvez dentro do contexto de câncer de pulmão, dos que fomentam uma possibilidade de debate. Eu vou compartilhar aqui. Vamos lá. Acho que está visível para vocês. Tá. Perfeito. Visível, sim. Legal. Então, obrigado novamente a todos. Eu acho que isso aqui é uma conversa. Se você me permitir, Ricardo, a gente pode ir parando e debatendo à medida em que os slides forem evoluindo. Não temos muitos slides, até para poder justamente fomentar aí o debate e a conversa, tá bom? Pode ser? Sim, perfeito, Fernando. Ok, então, essa é uma paciente, gênero feminino, 39 anos, ela é branca, ela tem uma profissão das modernas, digital influencer, é casada, é natural e procedente de São José dos Campos, aqui em São Paulo, tá? Nenhum sintoma, completamente rígida no seu dia a dia. Em setembro do ano passado, em 2020, ela teve ruptura parcial da sua prótese de silicone na mama direita. Naquele momento, ela procurou a cirurgia plástica dela, que propôs uma intervenção para poder fazer o ajuste e troca dessa prótese. E, em virtude disso, ela foi para um pré-operatório, um raio-x de tórax, e encontrou um nódulo em lobo inferior esquerdo, e no raio-x esse nódulo tinha aproximadamente 4 centímetros no seu maior diâmetro, não tinha nenhuma outra imagem destacada. Eu não tenho essa imagem desse raio-x porque é externo ao sistema aqui nosso. Nessa programação de entender o caminho melhor para poder investigar esse nódulo, ela procurou alguns médicos na cidade de origem dela, lá em São José dos Campos, e um desses colegas acabou pedindo, por conta de sintomas de síndrome gripal, um PCR de SARS-CoV-2 para ela, que veio positivo. E aqui vale o primeiro comentário: essa positividade ficou persistente por 6 semanas a partir da data desse primeiro PCR, ou seja, ele foi até quase meados de dezembro, o PCR dela. E a gente mais para frente comenta o porquê que eu estou colocando isso como informação. Em 9/11, já em novembro, então já tínhamos 2 meses aí daquele primeiro momento, ela fez uma tomografia de tórax, tudo isso dentro da programação usual do sistema de saúde que ela estava inserida em São José. Ela encontrou nessa tomo de tórax externa também um nódulo espiculado, sem conteúdo cálcico, com aproximadamente 3,6 centímetros por 3,1 centímetros na tomografia da época. De antecedentes pessoais, ela não tinha nada destacado, era esportista, praticava esportes, não tinha drogadição, não tinha tabagismo como antecedente, e também nenhum antecedente familiar importante. Foi nesse momento que ela, de alguma maneira, preocupada com o andamento da investigação e das condutas que estavam propondo para ela lá na cidade, ela procurou o Dr. Ricardo Salles aqui no Einstein, né? E o Ricardo acabou compartilhando o caso conosco. Então, essa foi a primeira ação que foi tomada aqui internamente, mediante a tomografia que ela tinha trazido de fora, onde se visualizava, conforme eu mencionei, um nódulo no lobo superior que
tinha lá os seus 3 e qualquer coisa centímetros. Ela foi para uma biópsia transtorácica guiada por tomografia, e nessa biópsia foi encontrado um adenocarcinoma consistente com origem primária em pulmão, imunistoquímica favorecendo adenocarcinoma, e a paciente também acabou recebendo uma sugestão de PET-CT. Eu tenho, na verdade, que colocar para vocês que ela fez 2 PET-CTs. Um em novembro, ainda enquanto estava em investigação, antes de passar com o Ricardo Salles aqui no hospital, e esse outro que eu tenho a imagem arquivada aqui no sistema, por isso que eu coloquei, eles são semelhantes e eu já explico por que ela fez 2 PETs. Mas do PET-CT, o que a gente conseguiu visualizar é que realmente tinha uma lesão em lobo inferior esquerdo, e a gente nota também o mediastino de alguma forma cometido, e eu vou pedir aqui para o Ricardo, que nesse momento participou de uma maneira um pouquinho mais contundente da discussão e da conversa, comentar esse momento do PET. Ricardo, se quiser comentar. Nesse ponto aí, Fernando, eu até queria abrir para discussão aqui. Eu vejo que tem outros cirurgiões aqui, tá o Ricardo Oliveira, o Yuri. Vocês poderiam dar uma opinião se eles seguem esse algoritmo, funciona, ou você faria um PET primeiro já para tentar um tratamento definitivo? A gente optou por funcionar antes, mas eu queria ouvir deles dois aí, qual que é a ordem, ou se essa ordem não interfere. Olha, Ricardo falando, em geral, se eu posso ter o PET antes de tomar a decisão do sítio da biópsia, eu prefiro, por 2 motivos, porque primeiro que o PET ele pode mostrar alguma doença à distância que a gente não sabe ainda nos exames de imagem, e aí você já direciona para ter pelo sítio mais distante, aí você vai ter estadiamento já e diagnóstico. Nesse caso específico aí, talvez com o PET tendo sido feito antes, talvez eu teria começado já a investigação com um EBUS para biopsiar o gânglio, que é um gânglio bem suspeito, né? Bem hipermetabólico, drenagem preferencial e já dá diagnóstico e estadiamento num único procedimento, já conseguiria definir a conduta se ela também não tivesse nada em outro sítio ainda não investigado, como sistema nervoso central. Mas, assim, é uma conduta que na nossa realidade a gente também tem que pensar o que é que você tem disponível rápido, né? Então, às vezes você está lá, aí você atendeu o paciente, você já consegue no mesmo dia fazer a biópsia percutânea, no dia seguinte fazer o EBUS. Então, acho que o que move a linha de cuidado é o que for mais rápido e mais efetivo para o paciente definir estadiamento e tratamento, né? Se no teu serviço funciona muito bem, funcionando antes, PET e EBUS, ok, né? Do ponto de vista de custo, eu acho que se a gente, nesse caso aí, fizesse um EBUS que já dissesse que era um adenocarcinoma do pulmão nesse linfonodo 7, talvez a gente tivesse poupado de uma biópsia percutânea, né? Perfeito. Eu provoquei a discussão por esse motivo mesmo, viu, Ricardo? Lembra que nos primeiros slides ele citou que ela estava com PCR para COVID positivo? Você faria EBUS nessa situação com PCR positivo? Eu não vi, eu confesso que eu não tinha visto essa informação, não. Realmente passou. Provavelmente não, né? Quer dizer, provavelmente não, certamente não teria feito. Aliás, eu não sei nem se eu teria feito a biópsia percutânea com um PCR positivo. Então, era isso que eu ia perguntar agora. Infelizmente, mas aí seria bom ouvir a opinião aí também do pessoal da infectologia, pneumologia, para ajudar. Mas broncoscopia com PCR positivo, eu acho que não, está contraindicado. Né? Só lembrando que esses pacientes... Só lembrando que esses pacientes, normalmente, depois de 10 a 15 dias, estão liberados para fazer tudo. Então, não é um tempo que é tão prejudicial para você postergar a investigação desse paciente, considerando o risco da equipe, né? Mas a linha que eu iria é mais ou menos a linha do que você falou. O que for mais fácil, PET ou biópsia, e com PET na mão, talvez a gente começasse por EBUS logo. Pois é, deixa eu só relembrar, então. O PCR inicial dela foi 20 de outubro, essa biópsia foi meados de novembro, tá? E entre essa biópsia e este PET, na verdade, ela tinha um PET da cidade de origem dela,
E o motivo pelo qual ela repetiu o PET aqui no Einstein foi por conta, eu iria contar isso um pouquinho mais para frente, mas eu vou abrir agora a ideia, né, que a gente tem um estudo clínico aberto e é necessário que os exames sejam centralizados. Então, foi por esse motivo que ela acabou fazendo esse PET em 21 de dezembro. Tá? Mas ela, de fato, fez essa biópsia guiada por tomografia em meados de novembro. A gente imagina que nesse ponto aqui ela estava com umas 4 semanas daquele PCR para SARS-CoV positivos, tá? Então, só para posicionar aí no espaço aquele PCR inicial. Essa foi uma discussão interessante, viu, Yuri e Ricardo, porque eu levei lá para o hospital a situação dela estar com PCR e veja que já tinha um espaço aí, né, como o Yuri citou, com 10, 15 dias, né, já assintomática, mas a minha ideia no paciente de 39 anos, que estava com a tomografia que não mostrava o linfonodo aumentado, o linfonodo ele se revelou no PET-CT. Eu estava com a visão bem de resolução para essa paciente, né, porque quando eu tentei marcar, eu iria já funcionar, saber o que é e já operar essa paciente, mas aí veio o PET com a captação no mediastino e eu abri a discussão dentro do hospital acerca dessa questão de fazer ou não fazer, quando fazer, se pode, se não pode. Foi até uma coisa de aprendizado, porque escalonou até a comissão de não sei o que lá para definir o que é que poderia e o que é que não poderia fazer. Então, a broncoscopia é proscrita pelas características do exame. Agora, a intervenção eles permitiram, com a circunstância de que as salas de intervenção presentes nesse hospital tinham todas pressão negativa, né? Então, a comissão hospitalar permitiu fazer a punção e você imagina que, obviamente, numa paciente de 39 anos com a lesão hipercaptante, eu precisava já ter uma notícia para dar essa paciente do diagnóstico, por isso que a gente fez essa biópsia. E aí ficamos agora com a biópsia com adenocarcinoma e a necessidade de investigar o mediastino, e a gente iria remeter à questão do tempo, mais uma vez, né? Quando seria possível fazer a broncoscopia, aí, com o EBUS, no caso, né? Aí o Fernando pode ir complementando, porque deu para fazer depois o EBUS, né? Exato. Então, esse foi o PET. O PET não mostrou nenhum outro achado além deste linfonodo cadeia 7, como foi mencionado, e da lesão primária em lobo inferior esquerdo. Essa lesão captava de maneira bastante importante e a gente não tinha nenhum outro comemorativo no PET. A gente fez também uma ressonância de crânio, completando o estadiamento, e a ressonância de crânio também era normal. Então, o que a gente tinha para esse momento era um adenocarcinoma de pulmão, com um linfonodo em cadeia 7, portanto um T2N2, estação única, né, single station, e a gente acabou, por algumas contingências, fazendo o teste de EGFR e também do PDL1. Samira e Vinícius, e outros colegas oncos, ou quem mais quiser comentar, vocês têm feito de rotina PCR e EGFR nessas situações, vamos assim chamar, localmente avançadas, ou não, isso fica para o pós-operatório? Como vocês estão vendo essa questão de testagem do EGFR nesse momento? Vamos lá, Samira. Estou aqui. Nando, essa é uma questão bem interessante, né? Porque, assim, a gente hoje, na verdade, assim, estádio 3, como você falou, é do cenário da oncologia torácica, aquilo que a gente mais vai estender discussão, né? Nesse caso, a gente ainda tem uma menina jovem, né? Um apelo, a menina de 39 anos, que a gente quer encontrar aí alguma mutação. Normalmente, quando eu tenho material e tenho disponível, eu já encaminho para estudo. A gente sabe que, do ponto de vista clínico, né, hoje a gente não está autorizado, fora de trial, de fazer neoadjuvância com associações ou nem com imuno, nem com mutação. Teoricamente, a gente faria, nem com droga-alvo, a gente faria com quimioterapia mesmo. Mas eu acho que, a depender do volume tumoral, a depender do sintoma da paciente, eu acho que isso pode acrescer dentro
da discussão, né, uma questão, até se for o caso de ter algum estudo aberto que a gente possa oferecer para paciente, eu acho que é interessante. Então, assim, sempre que disponível, se a paciente tiver, né, material e se tiver disponibilidade de fazer o exame, eu solicito. Entendi. E Vini? Eu concordo contigo, Samira. Eu concordo. Agora, isso aí é pensando em fazer de acordo com a Daura, aquele estudo? Fazer... Exatamente, tá? Tem feito aí, Fernando? Já fez algum caso? Não, Vinícius, a gente, até conversando recentemente aqui, a gente acabou não tendo oportunidade, até teve uma reunião no Tumor Board nosso e ninguém ainda teve oportunidade de tratar, tá? Essa é uma discussão que é muito interessante, a gente estava dando uma aprofundada esses dias no próprio fórum de discussão nosso, Samir e Vinícius e todos, e faltam algumas informações até no caderno suplementar da publicação. Não sei se vocês chegaram e concordam com o que eu estou colocando, né? Então, foi muito interessante, porque no ASCO a gente comprou a informação, ok, era um dado bastante robusto, mas a gente não tinha proporções de grupo que tinha recebido quimioterapia, no 1, no 2 e no 3 adjuvante. Aí isso foi um acidente de percurso, que existiu o equilíbrio entre os estadiamentos da quimioterapia adjuvante, não foi estratificação propositada. Então, assim, já mostra como o estudo teve ali algumas questões envolvendo o desenho que foram complicadas, né? E, curiosamente, ainda a gente não tem várias informações que eu acho que precisariam ser completadas nem no caderno suplementar. Então, soma tudo isso. Poxa, a gente vê toxicidade no Adaura, né, Vinícius? 1 em cada 2 pacientes ao longo do curso dessa proposta de adjuvância de 3 anos com osimertinib vai acabar tendo diarreia, né? É incompatível com a qualidade de vida. A gente tem que ponderar isso. Não sabe se... E a gente não sabe se está curando o paciente efetivamente, né? Eu não acredito muito em droga alfa no cenário adjuvante justamente por conta disso. Ou se a gente está postergando, na verdade, a recidiva. Mas, Nando, especificamente nesse caso, agora, nesse cenário, eu queria... Assim, o que me chama a atenção é que a gente está diante de um paciente T2N2, cadeia única, né? Então, assim, o que é que você vai fazer agora com ela? Então, só para completar essa questão da Daura, exatamente isso, Samira. A gente não sabe se está tratando a doença micrometastática ou só propondo que ela continue citostática com o tratamento, né, e postergando a metástase. Enfim, é uma discussão para um outro, mas eu acho que tem muito pano para manga ainda dentro dessa questão da Daura, sem dúvida, fora o custo, né. Respondendo a tua pergunta, né, então ela foi categorizada baseada na 8ª edição como sendo T2AN2, o que dá um estadiamento 3A, single station, como já foi mencionado, e aí abre para tudo isso aqui. Eu só não acho que abra para as duas intermediárias, vamos assim chamar, como critério, mas aqui a gente vai poder conversar um pouco com todos aí, os cirurgiões, que bom, e todos os demais. Não sei se tem algum radio-oncologista presente, mas a questão de cirurgia seguida de quimioterapia adjuvante, quimioterapia neoadjuvante e depois cirurgia. Aqui trata-se de um 3, é um 3A single station, não sei, radioterapia, quimioterapia, durvalumab, enfim, ou estudo clínico randomizado ser disponível, tá? Então eu já adianto que essa questão de repetir o PET pela segunda vez, fazer EGFR, e não sei se vocês notaram anteriormente, eu também tive que dosar o PDL1, que não é hábito para a gente nesse cenário, vamos assim chamar de doença ressecável, / não metastática. Eu também tive que acabar fazendo o teste de PDL1 dela por contingências de um possível estudo que a gente estava querendo incluí-la como uma possibilidade. Então, vou começar com o Ricardo. Ricardo, o paciente era sua. Depois, eu queria que os outros cirurgiões também comentassem. Vamos para a cirurgia direto? Você perguntou para... Tem radio-oncologista? Temos sim, ele está com a Elisângela aqui conectada. Legal. E obrigado, viu, Liz? Num dia importante aí, que é aniversário da filha dela, ela está conectada aqui com a gente. Pois é, ela estava na natação, eu aí tô dando um tempinho aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Considerações sobre radioterapia numa situação dessa, Elisângela?
na doença ressecável? Então, eu concordo com o Fernando se a gente imaginar que a gente está lidando com uma paciente, eu acabei de entrar, a gente com uma paciente super jovem, imagino que previamente rígida, antes do diagnóstico, e que, como ele bem sinalizou, tem o diagnóstico de cadeia única, né? Apesar do N2 com cadeia única. Em muitas das situações, mesmo sendo cadeia única para pacientes pacientes idosos, pacientes não tão rígidos, pacientes que tenham alguma morbidade que faça com que a gente pense que ele pode perder performance na quimioterapia a ponto de não ir à cirurgia ou, por algum motivo, precisar de uma cirurgia maior, talvez essa possibilidade de rádio e quimioterapia seguida de durvalumab não seja descartável. Mas, para essa situação particular, eu acredito que a melhor conduta seria a quimio-neo seguida de cirurgia, e é claro que, dependendo da avaliação do cirurgião, a cirurgia seguida também de quimioterapia seria uma possibilidade. Não descarto o radioquímio em nenhuma dessas situações não, viu, Fernando? Mas tenho que concordar com você que seria uma opção adiante de outras que a gente poderia lançar mão para esse caso. Não, e foi muito legal o que você comentou pelo seguinte, eu vou até contar um pouco de uma história brevemente aqui. Eu e o Ricardo, talvez alguém mais possa conhecê-lo, temos um colega em comum que é o João Carlos Pereira. O João Carlos hoje é coordenador do setor de cirurgias torácicas do Georges Pompidou, que é um hospital europeu fomentado pela comunidade europeia que fica em Paris. E eu tive a oportunidade de, em alguns momentos, acompanhar ele lá, enfim, conheci ele aqui de São Paulo, e presenciei inúmeras discussões de caso lá, Elisângela, exatamente conforme você mencionou. Paciente de 70 anos, com exatamente esse cenário single station, a gente olha e entende que é uma doença potencialmente ressecável. Eles não investem nesse procedimento lá, eles acabam indo para o procedimento de radioquimioterapia. Se o paciente tem o performance um pouquinho mais debilitado, nem quimio concomitante fazem, e por incrível que pareça, o durvalumab fica restrito somente para aqueles pacientes que têm PDL1 positivo, o que o Pacífico, no caso, não contemplou como critério de seleção, mas a gente sabe que tem aquelas análises pós-hoc subgrupo que foi até motivo de aprovação distinta na Europa por conta disso. Mas é fato, paciente de 65, eu já vi isso acontecendo lá, eles se discutiram depois um caso de 70 e poucos anos, o paciente com performance muito bom, e não indicaram cirurgia. Eu acho até que, de alguma maneira, extrapola o que a gente está habituado ou mais frequentemente familiarizado aqui no Brasil, né? Mas eles realmente têm essa postura na Europa, em especial na França, onde eu acompanho de vez em quando lá, eu vejo isso. Eu ficaria aí no raciocínio da doença irressecável, né? Mas estou aqui querendo ouvir também os outros cirurgiões. Quem ia fazer eu queria perguntar para os cirurgiões, né, vocês estão tranquilos para a tomada de decisão EBUS nesse momento, com o dado que a gente tem, ou vocês precisariam de mais informação? O EBUS me parece que foi compatível com o PET. Ele confirmou uma suspeita de metástase de cadeia única, né? Então, discussão multidisciplinar só para alinhar neoadjuvância ou cirurgia direto. Mas quanto ao estadiamento, eu estou bem satisfeito. A nossa experiência com EBUS aqui é muito boa. Ricardo, você estava nesse EBUS no final das contas? Eu agora fiquei confuso se acompanhou o procedimento ou não. Não, estava. Eu mesmo fiz o procedimento. Com a intenção de estadiar mesmo, né? Biopsiamos as cadeias funcionáveis, com foco principal naquela que era hipercaptante, com um detalhe: nós aguardamos 7 a 10 dias, não me lembro se foi uma semana, um pouquinho mais, e ela negativou o PCR, ainda bem, porque aí facilitou o processo decisório, né? Porque a gente estava com o PCR positivo, no impedimento de fazer o EBUS. E eu queria perguntar para os outros aí, se persistisse esse PCR positivo, porque como a gente continua na pandemia, né,
como é que vocês têm lidado com essa situação aí, Covid, para o EBUS? Depois de 15 dias, você já libera? Yuri, Ricardo, vejo que o Marcelo Pato está aqui também. Vocês estão tendo situações assim? Na grande maioria dos hospitais, eu não me lembro de nenhum paciente nesse contexto de PCR positivo na necessidade do exame. A gente fez exames pós-Covid, mas os hospitais aqui, a infectologia está bem tranquilo e eles mesmos falam que resíduo viral pode até por 3 meses manter o PCR positivo. Então, um paciente pós-Covid, eles não têm estressado muito, não. Você lembra de algum caso, Rick? O Rick é o Ricardo Oliveira que você está falando, né? Eu acho que ele caiu aqui. Caiu, tá. Então vamos, quando ele voltar a gente faz mais comentários. Então nessa situação aí, ela já tinha o diagnóstico de adenocarcinoma, foi confirmado então aquela cadeia ali do linfonodo 7, né, com positivo. Nós temos o Luiz José aqui conectado, aproveitando a medicina nuclear, e foi uma situação que eu queria ver com que frequência você encontra, porque o linfonodo era normal de tamanho, né? E isso foi um achado do PET-CT. Qual que é a frequência de PET positivo em linfonodos de tamanho não aumentado, Luiz José? A percentagem em si, eu não tenho para lhe informar, tá? Mas, assim, a vantagem da avaliação funcional, e no caso é o PET, em relação aos métodos convencionais de imagem, é justamente essa. É a possibilidade de você identificar um local hipermetabólico, e não necessariamente representaria um processo metastático, nós sabemos disso, mas diante do quadro, claro que deveria ser investigada essa possibilidade. Então, assim, a vantagem, a acurácia e a utilização do PET-CT no estadiamento primário do câncer de pulmão tem essa vantagem em relação aos métodos convencionais a que eu me refiro à tomografia. É a possibilidade de identificar, ainda que os linfonodos sejam de tamanhos normais, a possibilidade de ser hipermetabólico, e com isso você suspeitar. Habitualmente, quando se faz o PET-CT para estadiamento, existe uma possibilidade de upstaging do paciente em relação aos métodos convencionais. E está bem definido que no estadiamento primário do câncer de pulmão, o PET-CT tem o seu valor. Perfeito. Agora, Yuri, Ricardo, se com o EBUS, nesse caso a gente já disse, veio positivo, mas se ele viesse negativo, na vigência aí do PET positivo, vocês iriam para cirurgia, mediastinoscopia, consideraria o resultado do EBUS como definitivo? Qual seria a postura de vocês diante de um EBUS negativo para essa paciente onde a suspeita de N2 é alta? Bom, Ricardo, com esse SUV de 10, realmente ele tem pelo menos aí uma chance de 60% desse linfonodo realmente ser um verdadeiro positivo do PET. Então, nesse grupo de pacientes com mediastino muito suspeito por imagem, é onde a mediastinoscopia confirmatória após EBUS negativo, ele consegue encontrar, sim, mais metástases, né? Um falso negativo do EBUS. Na prática, quanto maior a expertise do serviço, a gente tem visto casos de verdadeiros negativos em linfonodos de PET positivo, mas em geral são linfonodos com SUV mais baixo. Então, nesse daí, meu amigo, se viesse um EBUS negativo, aí eu faria uma videomediastinoscopia sem dúvida. Perfeito. Eu concordo aí com a sua opinião e veio positivo, então agora a gente passa para um segundo passo. Então, esses casos, via de regra, oncologista do lado, né? Então, isso que a gente puxou aí o Fernandinho para discutir o próximo passo, né? Alguém operaria paciente single station aí com 39 anos nessa situação aí com N2? Considerando adjuvância, não neoadjuvância?
Bom, eu particularmente sou bem favorável à neoadjuvância com químio. Mais do que nunca, a gente hoje fica mais confortável em operar pacientes pós-químio, por técnicas minimamente invasivas. Então, eu vejo um valor grande, eu acho que esses pacientes fazem o tratamento completo, se recebem essa químio antes. Mas, assim, eu tenho certeza que é possível você ouvir colegas dizendo que faria cirurgia antes e quimioterapia depois, já que é uma doença ressecável, linfonodo pequeno, né? Então, mas eu, particularmente, iria pela quimioterapia neoadjuvante. Acho que câncer de pulmão é uma das poucas áreas que, durante muito tempo, o cirurgião foi muito mais entusiasta de neoadjuvância do que o oncologista. E a maioria, pelo menos nosso grupo, sempre foi a favor de neoadjuvância, mas depende do grupo multidisciplinar que você está inserido. Tem oncologistas que indicam cirurgia direto, baseado naqueles trabalhos mais antigos que não mostraram alteração de mortalidade, e não estão errados, estão certos também. Então, depende do que for decidido na reunião multidisciplinar. 3A não é um paciente para você definir sozinho. Perfeito. A gente até levou, né, para o board. Vinícius, você quer fazer algum comentário? Não. Segue aí. Sam, quer comentar? Eu quero comentar que eu tenho um lugar de fala, como está na moda falar agora, né? Falando que o oncologista não gosta de neoadjuvância. Eu gosto, né? Todo mundo está de prova aqui que eu sou uma das defensoras. Eu gosto bastante. Eu acho, com certeza, que esse paciente é um paciente que deve ser passado na discussão multidisciplinar para definir o que é que vai fazer. Mas essa paciente, em especial, 39 anos, bem difícil. Mas eu discutiria, sim, neoadjuvância. Uma coisa que eu não sei se já tem, eu vi que a doutora Eliana está na reunião, eu não sei se a gente tem algum dado de mortalidade nesses pacientes cirúrgicos, né? Nesses pacientes que tiveram COVID, né? Específico para esse ponto, que também seria uma coisa que, de certa forma, a gente atrasaria um pouco a cirurgia, né? Deixaria ela mais longe da infecção. Bem colocado, Sam, porque tiveram algumas recomendações de várias sociedades, né, inclusive sociedades de oncologia europeia, e a própria americana fez essa recomendação de tentar postergar a cirurgia, né, nesse momento. Tem trabalho aí mostrando complicação grande, né, não só a cirurgia pulmonar, mas tem um trabalho chinês com uma casuística de uns 34, 40 pacientes, que teve aí a UTI mais de 30%, mortalidade altíssima na vigência de Covid, né? Essa paciente, felizmente, ela negativou. Seria uma discussão até para se inicia a neoadjuvância, né? Para quimioterapia, não só para cirurgia. Vocês chegaram a fazer quimioterapia em alguém com PCR positivo? Químio ou imuno? Não. Não, né? Tá. Não sei, Vinícius e Samira. A gente aqui estava sempre foi com a linha, apesar de reconhecer essa questão de poder eventualmente estar lidando só com partícula viral e não mais com vírus ativo, a gente lidou com um PCR negativo para iniciar tratamento. Então, aqui a gente colocou o PCR negativo também, aqueles pacientes que se positivaram, a gente fazia o controle, né? Agora, aqueles que tivessem acima de 28 dias e tivessem uma urgência de fazer o tratamento, a gente considerou em fazer quimioterapia. Eu, particularmente, tive 2 pacientes que persistiram mais de 2 meses com PCR positivo. A gente colocava esse paciente no fluxo COVID, né? Ele entrava, fazia o isolamento, todo o cuidado para poder não ter contato com outros pacientes e com a equipe, mas a gente foram 2 pacientes, 2 de câncer de pulmão, por sinal, e a gente não teve problema. Muito provavelmente partícula viral persistente mesmo, um PCR aí, que eles ficaram durante muito tempo. E a gente tem dados já de paciente oncológico que tem paciente descrito mais de 3 meses. Então, se você tem, de repente, uma doença metastática de grande volume, isso talvez vá fazer diferença para o paciente com sintoma, né? Então, acho que deve ser discutido individualmente. Mas é uma resposta que, infelizmente, a gente está pegando agora. Não sei se Vini teve paciente dele também, acho que todo mundo acabou tendo aqui. Não, acho que não, Samir, nessa situação não.
Tá. A gente discutiu esse caso aqui na nossa reunião multidisciplinar e a tendência de todos os envolvidos foi realmente por iniciar com quimioterapia neoadjuvante. Eu, da mesma forma que a Samira, sempre que possível, prefiro a neoadjuvância, apesar da gente ter uma comparação de meta-análises, sabemos que isso não pode ser feito diretamente, os benefícios são muito parecidos, 5% de sobrevivência global em ganho absoluto em 5 anos, tanto para uma quanto para outra situação, mas como também foi mencionado aqui, a neoadjuvância oferece, em geral, a condição de o tratamento ser completado da mesma maneira que foi previamente planejado, enquanto a adjuvância tem até clinical trials, ou seja, em ambiente de estudo clínico, com um paciente extremamente selecionado, que a gente consegue completar 50% só daquilo que tinha sido previamente planejado quando vai para o tratamento adjuvante. Então, realmente favoreceu, como opinião, a prevalência da opinião realmente foi a favor da neoadjuvância. Ricardo, nesse momento você questionou, e eu me lembro bem da reunião, se a gente tinha alguma coisa para oferecer, e aqui eu vou abrir um pouquinho o raciocínio, tá? E queria a opinião de vocês, em termos de estudo clínico. E no hospital hoje em dia, sei que a Samira talvez tenha o mesmo estudo, a gente tem um estudo envolvendo imunoterapia neoadjuvante, esse é um estudo patrocinado pela indústria farmacêutica, aberto, e também um estudo que é de iniciativa do investigador, é o Gustavo Schwartzman que fez o desenho e está conduzindo diretamente, também envolvendo concomitância de radioterapia com imunoterapia isolada para paciente ressecável. Então, a gente tinha esses 2 estudos, e o Ricardo, sabendo disso, ele questionou esse ponto na reunião. Eu queria perguntar, especialmente para os cirurgiões todos, a experiência deles, eventual, com esse tipo de abordagem, e, em especial, se isso, de alguma forma, atrapalha um pouco o intraoperatório, que esse é um comentário que a gente às vezes escuta em reunião. Samira também e Vinícius, se quiserem comentar alguma coisa, por favor. Sami? Falhou aqui a ligação, Fernando. No final, eu não consegui pegar da metade para o final que você falou. Você falou do estudo clínico. E aí, qual foi a sua pergunta? Não, então, eu comentei rapidamente que a gente tem 2 estudos clínicos abertos aqui, tá? Eu vou mostrar um dos estudos que foi a proposta e um outro estudo, que é uma iniciativa do investigador, e esse não é patrocinado pela indústria de modo direto, tá? É uma de neoadjuvância também, mas que não faz quimioterapia em concomitância. Ele faz, na verdade, radioterapia Entendi. com imuno em pacientes que são potencialmente ressecáveis. Os tumores têm que ter no máximo 4 centímetros de diâmetro por desenho do estudo, e aí eles vão para a ressecção a posterior, tá? Mas a minha pergunta, complementando aqui, na opinião dos cirurgiões, se eles já tiveram experiências prévias com a abordagem de imunoterapia pré-operatória, se isso traz alguma dificuldade técnica no intraoperatório, se existe alguma preocupação maior. Queria o comentário tanto do Ricardo quanto dos demais colegas nesse sentido. Ô, Fernando, Ricardo aqui de Salvador. Assim, hoje a gente tem, para imunoterapia neoadjuvante, se você não tem seu centro dentro de trials, né, a experiência é muito pequena fora de trials, certo? Então, porque não é rotina fazer imunoterapia. Sim. Aqui no nosso grupo, o Yuri até deve se lembrar desse caso também, a gente teve um caso operado, Yuri, o paciente era seu, que a gente encontrou algumas mais relacionadas a linfonodos maiores, um pouco mais inflamados. Felizmente, foi um caso que saiu tudo bem por técnica minimamente invasiva. O que a literatura mostra, tiveram trabalhos que mostraram taxas de conversão maiores, mas assim, o que eu tenho escutado, pelo menos, de cirurgiões de serviços que fazem parte de trials, é que você acaba aprendendo o jeito de operar após imunoterapia e acaba indo bem com as técnicas que a gente utiliza atualmente. Então, no momento que surgirem aí os dados, provavelmente de sobrevida, que mostrem que fazer imunoterapia neoadjuvante é benéfica,
eu acho que não vai ter resistência de cirurgia ou não, a gente só vai ter que se adaptar a essa nova realidade mesmo. Só complementando o que o Rick falou, uma coisa importante que você tem que atentar é timing da intervenção, né? Isso principalmente a gente via muito quando os pacientes faziam radioterapia. De vez em quando tinha algum caso que fazia rádio pré-operatório, acho que o oncologista tinha raiva do cirurgião, e quanto mais você demorava para operar, pior era o processo inflamatório e a dificuldade técnica. Então, acho que com o tempo a gente vai começar a ver qual é o melhor momento para intervir nesses pacientes e, como o Rick falou, se adaptar à realidade, porque com a tendência dos resultados não vai ter como brigar contra, não. Ricardo, você quer? Eu concordo com os comentários aí. Eu cheguei a entrar, a operar muitos pacientes pós-radioterapia lá em Boston. O chefe do serviço, ele tinha uma casuística grande, até com radioterapia em alta dose, até 45, 60 grays, né? É uma cirurgia extremamente complexa, com muita fibrose. Então, radioterapia, inclusive até porque não mostrou, né, diferença de sobrevida com a radioterapia. Então, para mim, a radioterapia não está indicada no pré-operatório. Na parte aí da imunoterapia, o resultado do NEOSTAR, ele foi bem interessante. E me chamou a atenção na ASCO, né, de 2019, né, quando foi apresentado, o pessoal citar que 10% dos pacientes que fizeram imunoterapia acabaram não indo para a cirurgia, né? Então, esse é um dado preocupante, né? Então, muita cautela. Ela é a paciente que, de fato, aí o Fernando, a opção ela está dentro de um trial, acho que até para poder a gente adquirir essa experiência, né? E eu acho que o que vai falar muito, ela não foi operada ainda, vou para não gerar essa expectativa, né? Ela está ainda em tratamento, né, Fernando? Mas exatamente. O que vai falar muito é a resposta patológica maior, né? Quanto que o tumor vai responder aí e quanto que vai ficar de doença residual como um substituto aí para análise de sobrevida, né? Mas eu também não tenho experiência com imunoterapia em muitos casos. Eu estou olhando o que a literatura está falando. Teve caso de fístula broncopleural, sim, teve uma complicação dessa natureza também no NEOSTAR, mas acho que os grupos estão adquirindo experiência e a gente tem que ir mesmo aí com mão leve, né? Agora, o comentário que foi feito com relação a imuno e radioterapia, que é o estudo lá do Gustavo, vale ressaltar que aí é SBRT, né, Fernando, para irradiar apenas o nódulo. A gente não está falando de imunoterapia ou de radioterapia, desculpe, para irradiar mediastino, o que seria mais complicado do ponto de vista técnico. Então, esse estudo é para ver se a radioterapia aí, combinada com a imunoterapia em antecipação à cirurgia, se ela vai conseguir aumentar a resposta patológica maior. Mas ela não entrou nesse trial, né, Fernanda? Ela entrou no trial só de imunoterapia. Confirma para mim essa. Exatamente, é bem colocado, Ricardo. Acabei não comentando essa questão da rádio. Só para completar o que você disse, esse estudo do Gustavo, a gente tem 6 pacientes incluídos aqui. Desses 6 pacientes, 5 tiveram resposta patológica completa e um deles resposta patológica maior. Então, é um estudo muito pequeno, é um estudo de iniciativa do investigador, mas a ideia é justamente tentar ganhar sobrevivência livre de evento. Esse é o objetivo primário do estudo dele. O estudo que a nossa paciente acabou sendo incluída, eu não sei se a Samira ou o Vinícius tem aí, imagino que sim, é um estudo de, na verdade, concomitância de quimioterapia à base de platina, então é um doublet de platina, associado a nivolumab, que é um imunoterápico, e o braço controle é a quimioterapia mais placebo. Esses pacientes, eles são randomizados numa proporção de 1:1, eles vão para a cirurgia em até 3 semanas, e muito interessante o comentário do Yuri e do Ricardo a respeito disso, né? Eles acham que já prevendo ou tentando um grau menor de complicação intraoperatória, tem essa necessidade, caso o paciente tenha condição irrecuperável, obviamente, da questão quimioterapia, das toxicidades inerentes, ela tem que ir para a cirurgia em até 3 semanas. E depois da cirurgia, o paciente ainda fica, baseado na randomização inicial, sujeito ou a placebo por mais 1 ano,
ou, eventualmente, imunoterapia pelo mesmo período. Então, são 4 ciclos de tratamento pré-operatórios, químio com ou sem imunoterapia, cirurgia, e depois, respeitando a randomização inicial, o paciente ainda segue por 1 ano ou em imunoterapia ou em placebo. O objetivo primário desse estudo é sobrevivência livre de eventos e os secundários, sobrevivência global, taxa de resposta patológica completa e resposta patológica maior, bem como eventos adversos que envolvem necessariamente as complicações, as morbidades cirúrgicas. Essa paciente fez até agora 2 ciclos do tratamento, está em ótimo estado geral, tolerando bem a quimioterapia à base de cisplatina, que foi a nossa opção nesse momento, como doublet. No estudo, o paciente pode usar tanto carboplatina quanto cisplatina, a gente acabou optando por cisplatina. Ela teve uma boa tolerância até agora e a gente não tem, na verdade, nenhuma pista clínica ou laboratorial se ela se encontra ou não com imunoterapia associada. Sam, você quer comentar alguma coisa? Vinícius também, você tem esse estudo aberto aí? Vocês estão com alguma outra coisa nessa linha de neoadjuvância em imunoterapia? Não, eu não tenho. A gente não tem estudo aberto. Eu não sei se tem aqui em Salvador algum centro de neo. Eu acho que não, porque recente eu tinha buscado um paciente e só encontrei fora. Mas, assim, eu ia comentar, Nando, exatamente assim, para essa paciente, eu acho que é o cenário ideal você colocar em estudo clínico, né? Principalmente porque a gente vai ter um controle muito adequado e a gente não teria oportunidade de utilizar fora do ambiente de trial imunoterapia na NEL. Mas quando você comentou o estudo do Gustavo, para essa paciente específica, eu me empolgaria em fazer alguma associação, né? Poderia ser químio com imuno, ou eventualmente um duplo bloqueio, porque a gente aumenta a taxa de resposta. Esses pacientes normalmente têm um tumor motivado por uma mutação driver. Exatamente. E habitualmente eles não respondem tão bem à imunoterapia isolada. Então, assim, para essa paciente, eu não me empolgaria tanto em fazer a imuno associada com rádio. Agora, exceto se a gente tivesse um estudo molecular completo, que evidenciasse, por exemplo, o PDL autoexpressor, né, e aí a gente se empolgasse mais nesse sentido, mas eu ficaria um pouco preocupada em só oferecer imuno para ela, porque é um paciente que tem um potencial aí curativo alto, né, assim, pela idade, tudo, né, a gente tem que se esforçar ao máximo para poder fazer. Eu faria cisplatina também, como você fez, para essa paciente especificamente, não faria carbo também não, para poder ver se a gente conseguia ganhar um pouquinho mais de taxa de resposta. Exato, era exatamente a minha pergunta para vocês. Se há algum incômodo com relação ao desenho do estudo, né, Sam? Por quê? 39 anos, o que foi feito, e essa foi a motivação para a gente fazer aquele EGFR, conforme eu mostrei inicialmente, por isso que eu coloquei lá atrás, porque é no critério de exclusão caso viesse positivo, mas ele veio negativo e a gente acabou não olhando para todos os outros drivers. Por exemplo, 39 anos, a probabilidade sendo um adenocarcinoma, é razoável a gente imaginar que tem um driver aí que potencialmente pode trazer algum tipo de ausência de benefício para a imunoterapia. Você ficaria desconfortável? A gente chegou a discutir isso, viu, Samira? Por isso que eu estou perguntando para você, para o Vinícius e para quem mais aí, para os demais colegas, pelo fato de não ter sido feito, eventualmente, um painel completo que pudesse direcionar para um braço ou para o outro, ou, eventualmente, para não colocar para assim, por que é que eu ficaria desconfortável? Né? Não desconfortável em si, mas acho que você já afastou o EGFR, que é quase 25%, né, aí da população, que vai ter mutação, que é a mais comum. Acho que a gente deveria afastar o restante, sim, mas o que a gente tem visto e que eventualmente a gente se preocupa é que se esse paciente se recidiva e eu utilizei imunoterapia, a gente pode ter uma toxicidade aumentada, né, com inibidor de tirosina sinase. Então, assim, a gente precisa se preocupar com o futuro também. Esses pacientes, mesmo tendo um potencial curativo, eles têm um alto potencial de recidiva nos anos seguintes e eles serão tratados. E, às vezes, esse paciente, no geral, a mediana de recidiva é em torno de 8 meses, né, o estádio 3. Então, isso mudou com o Pacific, mas, assim, antigamente a gente esperava ali uma recidiva em torno dos 8 meses. Então,
é um paciente que recidiva e recidiva muito, né? É um paciente que o potencial de cura ainda é pequeno, e aí eu me preocupo mais com o pós. Eu tenderia, dentro do cenário de estudo clínico, como ele pede o EGFR, eu não sei se ele não pediu o ALK também, porque normalmente pede ALK e EGFR. Então, eu pediria o EGFR com certeza, porque eu acho que é o que a gente tem mais evidência de toxicidade pós, mas eu não ficaria desconfortável, por exemplo, se tivesse alguma outra mutação driver, fora EGFR ALK, em tentar colocar na neoadjuvância. Não sei o que você pensa disso. Não, foi exatamente o motivo da discussão. A gente, na verdade, geraria mais segurança, eu imagino, se a gente tivesse pelo menos o ALK, ou eventualmente um painel um pouquinho mais amplo para excluir a paciente desse momento, né? Mas o estudo também não previa, eu imagino, quando foi feito o desenho, pacientes jovens como esse, né? Em tese, é uma paciente que eu tenho convicção que, na hora que ele for publicado, a gente vai estar num espectro de idade aqui com essa paciente, talvez uma das mais jovens incluídas no estudo. Mas concordo, eu acho que tem que se preocupar mesmo, porque a gente não sabe o que vai vir pela frente, né? Lembrando que a gente... Oi, desculpa, pode falar. Não, desculpa, pode continuar, depois eu pergunto. Não, lembrando que foi o que a Samira falou, a gente tem todos os benefícios que hoje a gente está inferindo e discutindo como possibilidade de conversão do evento, da sobrevivência livre de eventos em sobrevivência global, mas nos estudos preliminares, talvez aquele que foi mais robusto apresentou 45% de taxa de resposta patológica maior. Tem um outro lado dos 55% que não foi para esse resultado, né? Então, é claro que esses pacientes talvez tenham um prognóstico pior e a gente vai precisar pensar no momento lá na frente, quando eles tiverem recidiva da doença eventualmente. Era isso. Fernando, você poderia botar a imagem do PET novamente, por favor, que eu queria só checar, fazer uma observação. Claro, vou lá. Só achar aqui, que agora eu me perdi um pouquinho, mas eu acho. Eu acabei selecionando só as duas imagens chaves, tá? Peço até desculpas pelo colocado, mas eu sabia que a discussão ia ser um pouquinho maior. Você refere a essa ou a seguinte? Não, a do MIP, a do corpo inteiro. Ok, desculpa. Vamos lá. Pronto. Eu queria chamar a atenção o seguinte, é um achado incidental, mas os imunoterápicos, dentro dos efeitos colaterais, nós temos as endocrinopatias, né? Uhum. Dentre as quais, talvez a mais frequente seja das endocrinopatias, a tiroidite. Eu queria chamar a atenção que existe, aparentemente, uma captação difusa na tireoide. Ela tem função tiroidiana, normal, foi avaliada? Sim, foi sim, tá? Ela tem tanto TSH quanto T4 livre normais, eu acabei não colocando, mas ela tem ultrassons de tireoide também, que não mostrou nenhuma normalidade. A gente teve o cuidado de pedir e estamos monitorando. Até agora, ela fez os 2 ciclos e tem 3 laboratoriais, um pré e os 2 pós-ciclos, e a gente não achou nenhuma alteração nos hormônios, enfim. Perfeito. E só complementando a pergunta que Ricardo fez especificamente do linfonodo, em relação à realização do PET, né, no câncer de pulmão. Mas, na realidade, se você for fazer o estadiamento primário, considerando tudo, a percentagem de mudança de conduta fica em torno de 1/3 dos casos. Não necessariamente por conta de um linfonodo, mas por outros achados, já que o PET varre o corpo inteiro e não é bom para o sistema nervoso central. Então, realmente, por isso, a ressonância foi complementada de encéfalo, de um modo geral, não somente limitado ao linfonodo, mas em 33% dos casos, aproximadamente, existe mudança de conduta quando se realiza o PET-CT antes de tomar qualquer decisão. Excelente. Fernando, nós estamos indo para os 5 minutos finais e considerando aí a presença da pneumologia e olhando aí a próxima fase do tratamento dessa paciente, qual que é o perfil de toxicidade pulmonar que a gente espera ou que a gente tem que ficar atento, né? E se o estudo prevê, após a cirurgia, a utilização ou não de radioterapia. Para ficar bem claro, então é um estudo que é de quimioterapia neoadjuvante, com adição ou não do nivolumab, né, que é o
Tem um braço placebo e tem um braço nível. Mas eu queria saber se o que vem depois na adjuvância tem alguma previsão e qual o perfil de toxicidade pulmonar descrito aí para a gente ficar em observação. Não há previsão de radioterapia pós-operatória. E com relação ao que a gente conhece de toxicidade pulmonar com relação à imunoterapia, vem da doença avançada, da doença metastática. Em geral, a gente fala ali ao redor de 4%, 5% nas séries, enfim, onde isso é mais destacado. Não tem dado, na verdade, robusto para a neoadjuvância, mas eu imagino, Ricardo, que a gente não vai ter uma toxicidade pulmonar mais exacerbada. O que a Samira comentou, vale a pena a gente mencionar, né, que todas as vezes que a gente faz imunoterapia, né, como primeira opção e acaba encontrando um driver, em especial mutação EGFR, a gente acaba tendo mais toxicidade da terapia-alvo molecular, em especial toxicidade pulmonar. Mas nesse cenário, a expectativa, não sei se o Vinícius e a Samira concordam, eu acho que semelhante ao que a gente tem na doença metastática, para a toxicidade pulmonar. Totalmente de acordo, Nando. Tá bem. Eu prometo para vocês que quando tudo estiver completo por aqui, eu seleciono as imagens, também o anátomo patológico, conto para o Ricardo e ele mostra para vocês aí, tá bem? Ótimo, eu queria agradecer mais uma vez, viu, Fernando? Excelente a discussão, acho que para levantar aí uma série de novas dúvidas, né? Samira, comentários finais aí, você tem alguma consideração a mais? Não, só queria agradecer a presença ilustre aí, doutor Fernando, entendeu? Ele era meu amigo nos primórdios, entendeu, Ricardo? Agora ele não vai mais na farmácia comigo, né, Nando? Imagina, estou sempre presente às farmácias, quando a gente puder de novo viajar, conte comigo para a hora que for. A gente já foi para a farmácia 1h, viu? Só para constar. É isso aí, que Ai, fazer esses encontros pessoais, né? Eu era residente, né, Nando? E você já era... Eu passava visita para ele. A gente não vai contar o santo, né, Sam? Mas a gente já era explorado juntos lá de trás, né? Conta o milagre, mas não conta o santo. Mas é isso, ó, vou correr aqui que eu estou em outra reunião. Viu? Vai lá, beijo, viu? Obrigado a todos aí, foi um prazer falar com vocês. Obrigado a todos. Caso lindo. Um abraço. Obrigado a todos aí. Até a próxima. Um abraço.